E a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil divulgou nesta quarta-feira uma mensagem do presidente Donald Trump sobre a conversa dele com Lula. Segundo o líder americano, o bate-papo foi muito produtivo e entre os temas discutidos estiveram o tarifaço sobre alguns produtos que ainda estão em vigor, combate ao crime organizado, sanções contra autoridades e vários outros temas. Além disso, o próprio Trump disse esperar encontrar Lula novamente em breve para continuar as conversas e fechar acordos. Eduardo Bolsonaro, que é apontado como principal articulador das sanções e até do tarifaço, ele mudou a sua postura e afirmou nas redes sociais ter recebido com otimismo a negociação entre os presidentes, dizendo acreditar que as sanções são instrumentos legítimos para corrigir violações graves, mas que o diálogo franco é o caminho para a restauração da liberdade civil no Brasil. Chamar os nossos comentaristas, Roberto Mota já com a gente ao vivo, vai trazer as impressões, as análises sobre, naturalmente, o contato entre Donald Trump e Lula, mas principalmente sobre essa posição, talvez um pouco diferente, de Eduardo Bolsonaro. Mota, bem-vindo. Tão importante quanto aquilo que a gente vê é o que a gente não vê. Boa noite, Caniato. Boa noite aos meus colegas de bancada. Boa noite à nossa querida audiência. Tudo indica que o inferno está prestes a desabar sobre a cabeça de Nicolás Maduro. Esse vai ser o verdadeiro teste das relações entre Trump e o governo do PT. O resto, meus amigos, é perfumaria. Especula-se sobre investigações que seriam conduzidas pelo governo de Donald Trump sobre as muitas ligações de Nicolás Maduro. É razoável imaginar que há muita gente na América Latina que não dorme direito, preocupado com isso. Os Estados Unidos confirmando a negociação que trata de tarifas, os tributos impostos a produtos brasileiros, houve a retirada de grande parte, mas outros produtos ainda fazem parte desse conjunto de tarifas impostas a itens brasileiros e também as sanções a autoridades, E aí as impressões de muitos em relação a esse posicionamento de Eduardo Bolsonaro. Chamar o Luiz Felipe Dávila. Dávila, seja bem-vindo, ótima noite a você. Um ajuste no discurso de Eduardo Bolsonaro fez bem em falar? Teve quem dissesse, era melhor ele ter ficado quieto ou não se manifestar nesse sentido. Boa noite, Caniato, Palumbo e Mota, e também a nossa querida audiência. O fato é que os Estados Unidos estão prontos para agir na Venezuela. Agir na Venezuela significa remover Maduro do poder e espero que haja um plano para o dia seguinte. Isso pode, como disse o Mota, estremecer as relações com o Brasil. Mas ninguém sabe muito bem o teor da conversa do presidente Donald Trump com Nicolás Maduro, dando a ele a última chance para abandonar o país. Se este abandono for em Copacabana, ou em Ankara, ou em qualquer outro lugar como Dubai, esta é uma questão que pode apaziguar um pouco a tensão entre Venezuela e Estados Unidos. Quanto à questão das tarifas, é verdade, Donald Trump escreveu na sua primeira carta que boa parte do percentual das tarifas impostas ao Brasil, isto é, 40%, se referia às questões políticas do país. O fato parece que Donald Trump mudou de ideia. Derrubou as tarifas porque elas estavam prejudicando o bolso dos americanos e passou a ter uma tal da química com o presidente brasileiro e mostrar que ideologia não é barreira para se fazer um bom negócio. Pois é, essa aproximação do presidente brasileiro com o presidente norte-americano, as dúvidas de muitos sobre qual seria a extensão dessa aproximação, e aí nessa seara também tem a posição de alguns aliados de Jair Bolsonaro. Em destaque, Eduardo Bolsonaro, que fez um ajuste aí no seu discurso. Chamar o delegado Palumbo também acompanhando essas
movimentações, as muitas postagens. Delegado, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. O que compete aos filhos de Jair Bolsonaro, no caso de Eduardo? Em algum momento, críticas ferozes ao posicionamento do governo brasileiro, dizendo que os Estados Unidos poderiam subir o tom, enfim. Agora ele fez um ajuste, né, entendendo que é produtiva as reuniões que vêm sendo feitas entre os dois líderes. Boa noite, Caniato, Mota, W, amigos da Jovem Pan. É claro que no momento de negociação, principalmente contra a tarifa, é bom que se deixe um pouco o viés político ideológico totalmente de lado. Isso é bom para a população. O fato de ser de direita, de esquerda, não vai ajudar nada a população, que vai ser a grande pagadora das contas caso realmente perdure esses tarifaços. Agora, o que a gente vê, principalmente dos Estados Unidos, né, é a tolerância zero contra o narcotráfico em cima de um dos maiores aliados do atual governo brasileiro, que é este narco-ditador Maduro, que está literalmente apavorado. É inegável, está trocando de celular, trocando de residência, com o momento aí de temendo uma possível aí captura e invasão de agentes dos Estados Unidos que estão fervendo, né? Estão com sangue nos olhos, como a gente costuma dizer no jargão policial, para capturá-lo. Isso tem que ser feito mesmo. Este homem, ele está muito longe de ser um democrata, não deveria ser protegido pelo Brasil em nenhum momento, não deveria ter sido estendido um tapete vermelho na ocasião em que ele esteve no Brasil visitando o atual governo, né? Uma afronta para aqueles que combatem o narcotráfico, um homem procurado pela justiça internacional, considerado um dos maiores narcotraficantes do mundo, e é lógico que o cerco está se fechando, né? É muito bom, seria de muito bom tom se o governo federal se mantesse distante, não quisesse passar literalmente pano para este homem, porque pode inclusive atrapalhar aí nas negociações, inclusive no tocante ao tarifaço, né? Eu acho que o governo federal tem que manter esse tom mesmo de conversas, esquecer o viés político ideológico, não se meter aonde não foi chamado e evitar dar declarações que possam afrontar o governo americano, Caniato. Pois é, e aí, Mota, teve uma declaração, inclusive, o presidente da República concedeu entrevista a uma emissora cearense e ele disse que a relação com os Estados Unidos está indo muito bem. E aí ele fez uma análise sobre o líder norte-americano, o presidente dos Estados Unidos. Ele falou, tem o Trump da televisão e tem o Trump da vida real. Querendo dizer que, enfim, Donald Trump muitas vezes adota uma persona, que aquela figura com quem ele se relaciona nas ligações como presidente do Brasil seria o Trump da vida real. Dá para fazer essa diferenciação ou isso pode ser interpretado como uma frase de efeito para uma entrevista de TV? Não, é claro que dá para fazer essa diferenciação, mas o Trump da vida real não é aquele que está do outro lado do telefone, do outro lado do tradutor. O Trump da vida real é aquele que fala com aquelas pessoas que estão próximas dele, com os seus assessores, com o Marco Rubio, o secretário de Estado, o Scott Bassett, secretário do Tesouro. Só essas pessoas próximas do Trump é que sabem realmente qual é o plano dele. Algumas coisas a gente sabe com certeza. A gente sabe que existe um enorme aparato militar, sem precedentes, mobilizado ali na costa da Venezuela. A gente sabe que o ditador Nicolás Maduro já recebeu vários ultimatos e aparentemente está apostando que isso não vai dar em nada. Então, é razoável a gente esperar nos próximos dias ou nas próximas semanas uma grande mudança na Venezuela. Não é razoável, considerando-se o passado recente, imaginar que o governo brasileiro vai conseguir resistir à tentação de se manifestar em relação ao que vai acontecer lá. Enquanto isso não acontece, não custa nada fazer uma declaração simpática. É uma coisa que está acontecendo das duas partes. Simpatia para cá, simpatia para lá. Vamos ver até onde a simpatia vai ajudar Nicolás Maduro.
Agora, Dávila, relação, segundo o presidente brasileiro, entre o Brasil e os Estados Unidos, a relação vai muito bem. Agora, isso deve perdurar por muito tempo? A questão da Venezuela pode ser uma pedra no sapato, né? Se houver, inclusive, uma ação militar norte-americana, isso pode ser um problema. Como o Brasil iria se posicionar? Apoiar qual lado? Renato, eu não acho que essa relação com a Venezuela vai ser uma coisa que vai azedar a relação com os Estados Unidos. Afinal de contas, Trump já derrubou 40% das tarifas, hoje tem pouquíssimos produtos que ainda estão sob tarifa, a maior parte das nossas exportações já está isenta de tarifa. E mais, a parceria dos Estados Unidos com o Brasil no combate ao crime organizado, ela é fundamental, inclusive para atingir um dos objetivos fortes de Donald Trump e para dar um salvar a cara para o governo Lula, para mostrar que está colaborando com o presidente dos Estados Unidos no combate ao crime organizado. É a única coisa positiva que esse governo vai poder falar numa eventual campanha política, é que está cooperando com os Estados Unidos no combate ao crime organizado. Porque não é aprovando lei dura, é fazendo lobby contra qualquer forma de enrijecimento das leis, combate à impunição, a impunidade, como a gente sempre fala aqui no programa. Então, a única coisa que ele pode ter como um certo trunfo nas eleições do próximo ano é uma eventual cooperação com os Estados Unidos no combate ao crime organizado. Terceiro ponto, o Brasil não vai fazer com que Donald Trump volte com as tarifas por causa da Venezuela, ainda mais por causa de um ditador deposto. O Brasil tem muitos problemas, mas o governo não é tão idiota assim. Então, eu entendo que as relações não serão azedadas por causa da questão da Venezuela. O Brasil sabe muito bem a hora de parar de fazer macaquice e focar exatamente naquilo que é importante. Portanto, eu entendo que a deposição de Maduro já está dada. Agora, se der uma saída honrosa a Maduro, isso vai ser suficiente para dar uma neutralizada na resposta do Brasil à crise venezuelana. Agora, delegado Palumbo, em meio a essa aproximação entre os dois presidentes, tivemos esse último encontro, o presidente brasileiro enaltecendo a proximidade com os Estados Unidos, e aí teve a postagem de Eduardo Bolsonaro nas redes sociais. Eu vou compartilhar com a nossa audiência, abrindo aspas, para o que escreveu Eduardo Bolsonaro no X. Recebemos com otimismo a notícia da conversa entre o presidente Trump e Lula. Um diálogo franco entre os dois países pode abrir caminhos importantes, desde que guiado por princípios claros, fecho aspas, a manifestação de Eduardo Bolsonaro. Acaba sendo um recado importante também para aqueles que acusavam Eduardo de tramar contra o país? Ela é feita de gesto. E é um gesto ponderado, de uma declaração bem tranquila, que não está propondo nada beligerante, ou seja, uma declaração tranquila. Agora, veja bem a situação de Eduardo Bolsonaro. Ele não pode voltar para o país, correndo o risco de ser caçado, e, na minha opinião, ele não fez nada para merecer isso, e mesmo assim está lutando pelo país. E agora de uma forma mais moderada, talvez porque tenha percebido que com ferro e fogo a gente não vai conseguir absolutamente nada. Amigo Dávila, eu gostaria muito de acreditar no que você ponderou agora a respeito do nosso atual governo no tocante ao combate ao crime organizado. Eu não acho que este governo, passado aí 3 anos do seu mandato, que não fez nenhum gesto de propositura de ações contundentes contra o crime organizado, vá fazer isso a nível internacional. Para mim não passa de uma cortina de fumaça, haja vista todas as atitudes que ele teve em prol, muitas vezes, de bandidos. Posso citar uma que a população inteira vai se recordar, foi quando ele vetou o fim da saidinha, mesmo tendo passado pelo Congresso Nacional, deputados e senadores, e depois esse veto foi derrubado. E agora, com a propositura da PEC da Segurança Pública, que para mim o governo tentou mais uma vez fazer uma cortina de fumaça, mas acabou não enganando ninguém, era um grande
em Goldo, que foi será totalmente modificado aí o relatório, bem como o PL das facções, e repito, né, tenho falado isso insistentemente, aonde houve o absurdo de se colocar a figura de faccionado privilegiado. Então, ele não mostra dentro da sua casa que ele quer realmente combater o crime. Isso é muito ruim, porque quem paga a conta são todas as vítimas, mais de 40 vítimas aí de pessoas que perdem a vida de forma violenta, são os feminicídios crescendo, são os latrocínios, são as pessoas que são roubadas, são aquela dona de casa que sai para trabalhar e tem seu celular roubado, aquela mulher que está com o bebê no colo e tem sua correntinha arrancada. Infelizmente, eu venho falando isso há muito tempo, enquanto a gente não tiver tolerância zero. E se o governo federal apoiasse esse tipo de conduta, de não se passar literalmente pano para bandido, a gente iria melhorar muito a vida daqueles que clamam por segurança. Mas, infelizmente, não é isso que a gente vê. Tanto é que a gente tem informações aí que lá no próprio Senado já modificaram praticamente alguns pontos que o relator colocou na proposta de facções, né, que passou pela Câmara dos Deputados, PL das facções, ou seja, né, a gente não pode ter um retrocesso, o bandido tem que ser linha dura, e não é isso que o governo federal vem demonstrando ao longo desses 3 anos aí de mandato. Pois é, esse, inclusive, é um tema que a gente vai tratar daqui a pouco, as mudanças que vêm sendo feitas nos textos que tratam de segurança pública no Congresso Nacional. Daqui a pouquinho a gente vai trazer isso. Só queria passar para o Mota, porque tem um outro trecho da mensagem de Eduardo Bolsonaro, só para nós finalizarmos essa discussão, abrindo aspas para ele. Confiamos na liderança do presidente Trump para negociar com o Brasil um entendimento que proteja os interesses estratégicos dos Estados Unidos no hemisfério e, ao mesmo tempo, reconheça a urgência da restauração das liberdades civis e do Estado de Direito para o povo brasileiro, fecho aspas, essa segunda parte da mensagem de Eduardo Bolsonaro. E me parece que esse ponto que ele trata aqui, Mota, acaba sendo uma esperança também de algumas figuras que viam em Donald Trump alguém que pudesse colaborar para um processo de mudança, né? Ainda que muitos acreditem que seria uma página virada, há quem acredite que isso poderia vir a acontecer. Não se sabe exatamente como, né? Não. Eu não tenho a mínima ideia. Eu já confessei aqui o meu espanto com o rumo que os acontecimentos tomaram depois daquela famosa quebra do teleprompter lá da ONU. Naquele momento, a estratégia de Donald Trump claramente mudou. Ele tinha enviado várias cartas, feito várias publicações nas redes sociais, deixando bastante claro que estava aplicando sanções, 2 grupos de sanções diferentes, as sanções comerciais e as sanções da Lei Magnitsky, que permanecem intocadas. Eu, pessoalmente, nunca entendi por que as sanções comerciais forçariam o Estado brasileiro, não é o governo, é o Estado brasileiro a mudar de direção. Eu nunca entendi isso, mas eu imaginei que, né, com certeza, alguém do governo americano tem um entendimento melhor do que eu. Então, eu acho que a retirada das sanções comerciais, ela é uma coisa boa, porque as sanções comerciais nunca ajudaram em nada. Pelo contrário, só deram ao governo brasileiro uma narrativa para ele usar com finalidade eleitoral. Agora, eu não entendo e não vi escrito, divulgado em nenhum lugar, o motivo dessa correção de rumo de Donald Trump, mesmo que seja apenas uma correção na comunicação. Então, a única explicação que eu consigo ver para isso, e algumas pessoas concordam comigo, é que Donald Trump, nesse momento, tem peixes maiores para se preocupar. E o peixe, no caso, se chama Nicolás Maduro. Se vier a acontecer alguma operação americana na Venezuela, nós já discutimos várias vezes isso aqui, as implicações são grandes. Não se trata apenas de retirar Nicolás Maduro e colocar uma pessoa no lugar dele. É preciso desmontar todo esse aparato chavista que foi montado na Venezuela, que muita gente até compara com o aparato nazista que ocupou a Alemanha. Então, assim como a Alemanha foi desnazificada,
você tem que deschavizar a Venezuela. E aí, inevitavelmente, alguém vai ter que se debruçar sobre tudo o que aconteceu na Venezuela, sobre as relações internacionais da Venezuela, o apoio que o regime de Nicolás Maduro e de Chávez recebeu de outros parceiros internacionais. Então, eu não acho que isso vai ser, de forma nenhuma, uma coisa tranquila. Então, isso, Caniato, é a única explicação que eu tenho para essa mudança. É porque, no momento, Donald Trump tem outras coisas maiores para se preocupar. Você, Dávila, eu me lembro que quando nós começamos a discutir a questão do tarifaço, as medidas tomadas contra autoridades, você dizia que o que cabia ao governo brasileiro naquele momento, naquela ocasião, negociar a parte comercial, porque aquilo estava ao alcance da diplomacia brasileira. Não sei se eles te escutaram, mas parece que eles justamente tentaram pegar essa estrada. Assim, vamos focar nas questões comerciais. Deu certo, né? Pelo menos em parte. Conseguiram a reversão de algumas tarifas impostas a produtos brasileiros. Mas há, pelo menos em um percentual da sociedade, ou pelo menos da classe política, o entendimento de que os Estados Unidos eles também não retiraram as sanções contra as autoridades. Isso indicaria o quê? O governo brasileiro pode fazer alguma coisa para reverter isso? Tem ainda uma pedra no sapato de Donald Trump, alguma coisa que o incomoda? Enfim, qual é a reflexão que é possível ser feita a partir das medidas que foram tomadas, as que foram retiradas e as que permanecem em vigor? Caniato, o êxito da negociação com os Estados Unidos não é fruto da diplomacia brasileira, é fruto de uma atitude unilateral do governo americano. Quem caiu a ficha para o governo americano? Olha, não vamos misturar tarifa com questão política. Isso não é bom para o bolso do americano, isso não é bom para o consumidor americano. Então vamos deixar essas tarifas de lado, vamos derrubar as tarifas em relação aos produtos brasileiros e vamos usar a arma da política para pressionar determinadas figuras da política brasileira aplicando a Lei Magnitsky. É isso que ele fez. Aliás, se Donald Trump realmente quiser usar a Lei Magnitsky, é bom ele começar a assinar mais umas 2 ou 3 aí, porque o que estão cometendo de absurdo contra o Estado Democrático de Direito, as liberdades individuais, os pesos e contrapesos da Constituição é inacreditável. Todo dia tem uma medida nova. Primeiro é tentar transformar um banqueiro com conexões políticas em caso de sigilo da Justiça. Hoje tem uma medida que é simplesmente para suspender o direito constitucional do Supremo, do Senado Federal, fazer impeachment de ministros do Supremo. É uma barbaridade. Então, se esse for um instrumento político, pode começar a descer a caneta aí, porque tem muita coisa que só mostra que, nesse sentido, a degeneração institucional no Brasil está caminhando a passos largos. É interessante quando o Dávila fala, delegado Palumbo, sobre essa decisão unilateral dos Estados Unidos, ou seja, os Estados Unidos tiraram aquela taxação sobre alguns produtos porque isso estava impactando a própria economia norte-americana, estava impactando o bolso dos americanos. Então os Estados Unidos decidiram tirar café, carne, isso daqui é importante para a gente, não, vamos tirar a taxação. Pois bem, mas isso muitas vezes dá munição para que grupos políticos aqui dentro do Brasil se utilizem disso e tentem transformar ou colocar numa caixa para isso virar um trunfo na campanha eleitoral de 26. Você entende que vai haver essa distorção em transformar essa medida tomada pelo governo norte-americano em um trunfo de determinado grupo político, de um partido, enfim? Não tenho dúvida que isso vai acontecer. Também não tenho dúvida que, se passar a PEC da segurança pública, creio que vai passar, não dos modos que o governo queira, como bem das facções, o governo vai falar que é mérito deles, eu não tenho dúvida. Assim como aconteceu em vários outros casos, que foram criadores, falaram que eram os criadores do Bolsa Família, isso infelizmente, isso é natural na política e não vai ser diferente nas próximas eleições. Eles vão vendo aonde o povo está mais revoltado, e no caso a segurança pública, vão tentar se apegar a tudo que é possível para vencer as eleições. Infelizmente, nas eleições não se costuma ter muito pudor,
nada de ética e eles fazem de tudo para ganhar. Essa que é a verdade, Caniato. Rápida parada para você que nos acompanha pela rede. Muitas pessoas aqui na audiência da Jovem Pan, do programa Os Pingos nos Is, o relacionamento mais próximo do presidente Lula com Donald Trump, as muitas repercussões e as falas também de Eduardo Bolsonaro, fazendo uma análise, inclusive até enaltecendo a aproximação dos dois líderes, mas também publicando na rede social a crença de que alguma medida seria tomada pelo presidente Donald Trump no âmbito das autoridades brasileiras. Mota, queria que você também fizesse uma análise e reflexão sobre como esses episódios que envolveram o tarifaço, de que maneira isso pode dar combustível para os vários grupos políticos no processo eleitoral de 2026. Alguém pode transformar isso em um troféu, talvez outro grupo acuse algumas figuras, por exemplo, da oposição, de terem tramado contra a democracia. Você acha que vai ser corriqueiro esse tipo de debate? Isso já aconteceu, Caniato. Isso é uma tática antiga, tem décadas que a esquerda usa essa tática, mas na minha visão, o efeito disso é absolutamente nenhum. Eu acho que o governo tem outras armas mais poderosas para usar com fins eleitorais, que são projetos populistas, né, medidas que não são o que elas são anunciadas, né, como a isenção que não é isenção, que é uma mera correção parcial da tabela de imposto de renda, mas que cria absurdos que vão prejudicar gravemente a economia brasileira, mas as pessoas, a maioria das pessoas só ouve a narrativa do governo que predomina. Outra tentativa do governo foi a PEC da segurança, uma PEC que era composta por medidas redundantes, inúteis ou nefastas, e que agora, graças a Deus, está sendo totalmente reprojetada, redesenhada pelo Congresso Nacional. Essas são as armas do governo. O cidadão comum está preocupado com sobreviver, ele não sabe nem direito essa história de tarifas, ele não consegue entender o que está acontecendo. Se nós aqui não conseguimos explicação razoável para essas coisas, eu acho que o eleitor não vai tomar a sua decisão de voto ano que vem, porque acha que o governo brasileiro está defendendo a soberania contra os Yankees norte-americanos. Felizmente, essa época ficou no passado.